Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como foi o início dos trabalhos da CPI que investigará os atos antidemocráticos de 12 de dezembro e de 8 de janeiro. O colegiado já definiu quem serão os primeiros convocados a depor. Em meio aos crescentes casos de feminicídio no DF, uma audiência pública na CLDF chama atenção para um tema importante: a violência praticada contra mulheres em situação de rua. Também vamos conhecer a lei aprovada pelos deputados distritais que possibilita a doação de sangue em uma unidade móvel, o Hemocentro Itinerante. Espetáculo para os olhos, mas sem prejuízo ao sossego. Vamos entender as regras para garantir o cumprimento da lei que proíbe o comércio de fogos de artifício de alto ruído. E uma reportagem sobre os trabalhos da Polícia Legislativa na CLDF. Os policiais têm se reforçado com equipamentos, treinamentos e pessoal para garantir a segurança do Parlamento brasiliense. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de fevereiro. Os debates na Câmara Legislativa ao longo da última semana tiveram uma pauta de destaque: reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas na rede pública de saúde do Distrito Federal. O tema foi proposto pela governadora em exercício Celina Leão, em uma reunião com os deputados distritais no dia 14. No encontro, cada parlamentar se comprometeu a alocar R$ 1 milhão para um mutirão que pretende reduzir a fila de espera. O montante será repassado por meio de emendas parlamentares, totalizando um aporte de R$ 24 milhões. A verba repassada pela Câmara se somará a outros R$ 12 milhões repassados pelo governo federal. Cada deputado distrital aportou R$ 1 milhão, nós conseguimos R$ 24 milhões da Câmara Distrital, conseguimos 12 milhões do governo federal e vamos conseguir operar aproximadamente 25 mil pessoas. Nós temos uma fila de 30 mil. Isso é uma solução temporária, não é uma solução definitiva. Nosso objetivo é fortalecer o SUS. O repasse foi assegurado na sessão do dia 16. Para formalizar o acordo, o GDF encaminhou à Câmara Legislativa um projeto de lei solicitando a abertura de R$ 10 mil em créditos suplementares, com a possibilidade de acréscimo das emendas no texto final. Todos os deputados aderiram à causa e a proposta foi aprovada em 2 turnos no plenário. E nós estamos aqui exatamente para atender às suas necessidades. E todas as vezes que nós formos chamados, à nossa missão, à nossa responsabilidade, nós estaremos prontos para exercer o direito dessas pessoas, que é exatamente a nossa obrigação. Os problemas no transporte público do Distrito Federal também mobilizaram os deputados distritais ao longo da última semana. O deputado Max Maciel foi à tribuna no dia 14 defender a revisão do modelo de mobilidade urbana adotado hoje no DF. E o que nós estamos querendo trazer aqui é um debate sincero sobre mobilidade urbana. A nossa tarifa é uma da tarifa mais cara do mundo. É R$ 15 o preço da passagem, porque eu pago R$ 5,50 na boca e o Estado complementa com a tarifa técnica. Max Maciel voltou a abordar o tema no dia 15, defendendo a realização de estudos sobre as demandas dos usuários do transporte público para melhor distribuição da frota no sistema. O parlamentar também sugeriu mudanças na forma de remuneração das empresas de ônibus. Que o Distrito Federal precisa urgente de uma nova pesquisa de origem e destino da população. O que baliza as rotas e os horários hoje, deputado Daniel de Castro, é a pesquisa de 2011 que balizou a licitação, que é a que a gente tem mais recente. Nós estamos fazendo uma proposta que a gente pague o preço por quilômetro rodado. E eu vou fazer aqui algo que todo mundo entende. A gente pede um transporte por aplicativo e custa R$10, certo? Se eu levar 4 pessoas, ele custa R$10. Se eu levar uma pessoa só, ele custa o mesmo R$10. Há possibilidade de discutir um transporte público por quilômetro rodado. Defensor da renovação das frotas de ônibus, Chico Vigilante manifestou preocupação com a manutenção dos empregos dos funcionários da Aviação São José, uma vez que a empresa terá de honrar o contrato com o GDF e renovar sua frota até junho deste ano. A São José poderá morrer. São 2.100 rodoviários que a gente tem que estar preocupado com eles, que poderão perder o emprego.
Portanto, eu conversei hoje com a direção do sindicato, marquei uma reunião com o secretário de Transporte, o Walter Casimiro, e nós vamos buscar uma solução para esse problema. A sessão do dia 15 também teve pronunciamentos cobrando melhorias na iluminação pública do DF. Para os parlamentares, o tema é importante por ter impacto direto na segurança pública. Do Sol Nascente à Planaltina, a gente tem um problema de iluminação pública no Distrito Federal. É um problema generalizado. A gente não consegue andar nessa cidade em área nenhuma. Nem área nobre, nem área periférica, em lugar nenhum. De acordo com o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, a SEB está ciente dos problemas e já trabalha em um programa para resolver a questão. Já existe um programa junto à SEB que será apresentado para essa casa muito em breve, exatamente para melhorar essa questão da iluminação, né, em todo o Distrito Federal, preocupado exatamente com o que Vossa Excelência traz, que é extremamente pertinente. A Câmara Legislativa deu início aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos antidemocráticos. A sessão foi aberta pelo presidente da CPI, deputado Chico Vigilante. Queremos saber quem são os responsáveis por tudo aquilo. Quem financiou, por que financiou e para que financiou. Chegando a esses autores, ao final, eu tenho certeza que com a capacidade que Vossa Excelência tem, com a participação de todos nós estaremos, deputado Hermeto, produzindo um relatório à altura do que a população do Distrito Federal, a sociedade espera de todos nós. A CPI é formada por 7 deputados que vão investigar os atos de vandalismo praticados em Brasília nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. A comissão aprovou o calendário de trabalhos do mês de março. As reuniões vão ser sempre às quintas-feiras, às 10 horas da manhã, aqui no plenário da CLDF. Os deputados também aprovaram requerimentos de solicitação de dados de instituições públicas, como da Agência Brasileira de Inteligência e da Polícia Civil do DF, e também a convocação de pessoas para prestarem depoimentos nos próximos meses. O calendário de oitivas do mês de março é o seguinte: no dia 2, os depoimentos serão do ex-secretário executivo de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira, e da ex-subsecretária de Inteligência da mesma secretaria, Marília Ferreira Alencar. No dia 9, será o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Já no dia 16, a oitiva será com os coronéis da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime e Marcelo Casimiro Vasconcelos. No dia 23 de março, os depoentes serão Júlio de Souza Danilo, ex-secretário de Segurança Pública, e Henrique da Silva Pinto, tenente-coronel da Polícia Militar. Para fechar o calendário do mês de março, no dia 30, o depoimento será do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da PM. E a Câmara Legislativa do Distrito Federal não poderia ficar de fora dessas investigações. Portanto, nós estamos indo buscar a verdade. Ao final, teremos um relatório que eu acredito que será muito importante para apontar os culpados, os mandantes, os financiadores, para que o Ministério Público ofereça a denúncia e que, ao final, essas pessoas sejam condenadas. O relator da CPI, deputado Hermeto, discursou em defesa de Brasília, dizendo que a grande maioria dos que praticaram os atos de vandalismo são de fora da capital. Ele reforçou ainda que o relatório será fruto de um trabalho coletivo de todos os parlamentares da comissão. Que o meu relatório será feito com todas as mãos dessa CPI, ouvindo cada um e, acima de tudo, compartilhando os pensamentos e as ideias. Não farei um relatório unilateral. O relatório será com todas as mãos que estão aqui. Qual o tamanho do prejuízo causado pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro? A questão foi tema de uma comissão geral promovida pela Câmara Legislativa no último dia 16.
Arquitetos, especialistas em restauração e servidores públicos estiveram no plenário para tentar responder à pergunta e também para debater esforços para recuperar o patrimônio público. Atual presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ex-deputado distrital Leandro Graz participou dos debates. Na opinião dele, o Estado precisa investir em campanhas que aproximem as pessoas do patrimônio público, de modo a educar a sociedade a respeitar aquilo que é de todos. Tão logo a gente conclua essas etapas que ainda faltam, de revitalização, de restauro, de recomposição, nós possamos desenvolver um plano de ocupação da Praça dos Três Poderes, com a presença do povo do Distrito Federal, de todas as regiões, com atividades educativas, com atividades culturais, para que o Brasil esteja ali representado todos os finais de semana, se possível também durante a semana. É preciso recuperar as visitas, é preciso recuperar a presença do povo dentro desse espaço. Em meio ao cenário de caos deixado pelos vândalos, o trabalho de restauração das obras e dos prédios depredados foi bastante elogiado ao longo da comissão geral. Os debatedores lembraram que as atividades começaram imediatamente após os ataques e enalteceram a dedicação dos servidores que atuam na área. E no dia seguinte, estavam os servidores do IPHAN logo cedo ali à disposição para trabalhar, os servidores da Câmara, em questão de menos de um dia os espaços já estavam não restaurados, mas permitindo que seu uso fosse retomado, isso graças à presença de servidores públicos que não ficaram esperando o dia seguinte para começar a trabalhar quando batia o ponto. Estavam lá trabalhando já à noite e muito cedo, antes mesmo das instituições estarem abertas. Gilce é exemplo dessa dedicação. Profissional de preservação e restauração da Câmara dos Deputados, ela se emociona ao lembrar o cenário de destruição deixado pelos terroristas. Como servidora da Câmara de 30 anos, é muito difícil não chorar. A gente, na Câmara dos Deputados, nós temos um plano de gerenciamento de risco que prevê vandalismo. Mas, para a gente, vandalismo seria só um arranhãozinho em uma obra. Jamais seria aquilo. Jamais. Então, o que nós estávamos fazendo ali não era apenas restaurar um objeto, era devolvendo a democracia para o seu lugar de origem. O patrimônio não tem voz. Ele é um objeto inanimado, né? Mas quando ele é destruído, essa destruição ecoa por muitas, muitas gerações. A violência contra a mulher em situação de rua no DF foi tema de debate em audiência pública na Câmara Legislativa na terça-feira, dia 14. A iniciativa foi proposta pelo deputado distrital Max Maciel e contou com a participação de representantes do governo, de movimentos sociais, da Polícia Militar, da Defensoria Pública e do Ministério Público do DF, além da deputada federal Érica Cocai. Max Maciel é vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais e já atuou na política de redução de danos e na escola Meninos e Meninas do Parque, que trabalha a educação de jovens e adultos em situação de rua. Nada que nós estamos fazendo aqui é novo, busca inovar algo, é pelo contrário, no sentido de resgatar todo o acúmulo do próprio movimento de situação das pessoas em população de rua para a agenda da política pública, então contar com nossos mandatos para isso. Dados divulgados na audiência demonstram que existem em torno de 3 mil pessoas em situação de rua no DF. 19% são mulheres, que estão sujeitas a diferentes tipos de violência, como denunciou Juma Santos, que passou a viver na rua ainda criança e hoje coordena a ONG Tulipas do Cerrado, que também atua para proteger mulheres em situação de rua. A maior droga que tem no mundo é a violência. Vocês sabiam que a população de rua, ela foi considerada o Covid do mundo? Ninguém quer saber da gente. Entre as reivindicações apresentadas durante o encontro estão a formação de uma rede de acolhimento adequado para essas mulheres, o cuidado na abordagem policial e o reconhecimento ao direito à maternidade, como destacou Joana Dark Basílio da Cruz, do movimento População de Rua. O extrato
trata uma geração, trata uma cultura histórica, entendeu? É um pensamento assim que a gente pode refletir sobre essa questão dessa dor. Eu conheço meninas na rua, a Paula, por exemplo, ela teve 9 filhos. Toda vez que ela engravidava, ela tinha ódio do bebê. Ela odiava o bebê. Porque ela sabe, gente, quem teve um parto normal sabe o que é um parto normal, entendeu? E depois vir alguém e arrancar esse bebê dos seus braços. Max Maciel se comprometeu a dar seguimento à discussão sobre a política de redução de danos, sobre o papel das entidades e os protocolos que estão sendo usados frente à população em situação de rua. A deputada Érica Cocai vai mediar um encontro sobre o assunto com a ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. Mulheres que são invisibilizadas na sua própria condição humana. Então, portanto, são desumanizadas. Eles colorem o céu e são associados à celebração, festa e alegria. Mas quando alguém solta fogos de artifício, nem todo mundo comemora. Edson é pai do Davi, de 9 anos, uma criança com autismo. Ele conta que em épocas como Copa do Mundo e Réveillon, as crises de Davi se agravam. Olha, para ele é bem complicado, porque o que para a gente é até suportável, para ele, um som estrondoso como os fogos de artifício se torna uma bomba atômica dentro da audição dele. Então, com isso, ele acaba se descontrolando, se desregulando. Se a gente estiver num lugar externo, ele quer voltar para casa. Se os fogos forem perto de casa, ele quer sair de casa para algum lugar onde ele não ouça os sons estrondosos. Então, a gente tem que fugir. Essa é a realidade. Os fogos não incomodam apenas as crianças com transtorno do espectro autista. Idosos e pessoas que têm sensibilidade auditiva também são afetados. O problema também aflige os animais. Lindiene coordena o Hospital Veterinário Público de Brasília e diz que cachorros e gatos sofrem mais com o barulho. Ela conta que em época de festas é comum aumentarem os casos de atendimento no hospital. Uma das causas maiores que a gente atende aqui no hospital são animais convulsionando, né? Aqueles animais que já sofrem com convulsão, eles acabam aumentando mais essa chance de ter mais a convulsão, e muitos animais apresentam fuga. Então, nesse período de fogo de artifício, eles fogem e a gente acaba atendendo aqueles animais atropelados, aqueles animais perdidos. Mas esse sofrimento pode ficar um pouco menor. Em 2020, foi aprovada uma lei de iniciativa da Câmara Legislativa que proíbe a comercialização e a soltura de fogos de artifício de alto ruído. A lei chegou a ser suspensa por decisão liminar da Justiça, mas no ano passado o STJ revogou essa liminar e desde então a lei está em vigor. Faltava apenas estabelecer as regras. No dia 6 de fevereiro, o governo do Distrito Federal publicou a regulamentação da norma. De acordo com o texto, ficam proibidos o comércio, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifício que ultrapasse 100 decibéis, medidos numa área de até 100 metros de onde o fogo foi emitido. Os estabelecimentos que comercializam esse tipo de produto são obrigados a orientar seus clientes quanto à nova legislação, além de identificar comprador e informar data, horário e local previstos para uso do material. A fiscalização da norma será de responsabilidade comum do IBRAM e dos órgãos do Sistema de Segurança Pública do DF. O decreto estabelece ainda as penalidades para quem infringir a lei: multa de R$ 2.500, apreensão dos produtos e cassação do alvará de funcionamento no caso de estabelecimentos comerciais. Defensor da causa animal na CLDF, o deputado Daniel Donizete conta que foi preciso muito trabalho para que a nova lei se tornasse realidade. Estamos avançando, finalmente a lei que proíbe fogos barulhentos foi regulamentada e agora o GDF vai começar a fiscalizar. Tirar a lei do papel foi uma grande luta do nosso mandato. Fizemos abaixo-assinado, várias reuniões com o governo e com a sociedade civil. Os animais sofrem com excesso de barulho. Muitos ficam desesperados, fogem de casa, podem até morrer de parada cardíaca. Soltar fogos barulhentos não é comemoração, é crueldade. Agora é fiscalizar e denunciar.
principalmente a venda. Temos que tirar o produto do mercado para evitar que ele seja utilizado. Todos nós que amamos, respeitamos os animais, idosos, autistas, crianças e enfermos, devemos ajudar denunciando. Esta terapeuta ocupacional acredita que é preciso sensibilizar a população para a mudança de um hábito que é tradição, mas que causa dor e sofrimento para muitas famílias. Acho que essa é a palavra-chave, empatia. Porque por mais que você não sofra com a sensação ou o barulho dos fogos e você ache lindo, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que entram em crise por conta do barulho. Então é importante a gente pensar no outro para que esse momento de fogos, de confraternização, de alegria, seja compartilhado por todos. Porque se for para deixar algumas pessoas ou até os animais em sofrimento, não vale a pena. Doar sangue ficou agora mais fácil com a unidade móvel do Hemocentro para se deslocar por todo o DF. O primeiro ponto de passagem fora do plano piloto foi Taguatinga. Logo no início da manhã, pelo menos 20 pessoas, além das que já estavam agendadas, aguardavam pela oportunidade de doar. A unidade é preparada para realizar até 100 coletas. A doação é feita após um lanche, a identificação do doador e uma entrevista de triagem sobre as condições de saúde do voluntário. O ônibus é equipado para a realização do procedimento com uma equipe especialmente preparada para a coleta. Hoje o Hemocentro ele chega perto do doador. Ele vai para essas cidades mais distantes e lá também, além das próprias regiões administrativas nossas, nós temos aí, né, o entorno podendo fazer a doação nessas localidades. A importância desse ônibus para a população é exatamente essa. Você vê, além dos inscritos que nós tínhamos aqui já para essa unidade hoje, nós já temos muitos voluntários que já chegaram para fazer essa doação, inclusive eu. O deputado distrital João Cardoso é o autor da lei que permite a doação de sangue nas regiões administrativas no Hemocentro itinerante. A unidade móvel para doação de sangue começou a operar no dia 8 de fevereiro. E nós temos aí a possibilidade de levar esse ônibus ou outros ônibus. Espero que o GDF esteja com esse entendimento que nós precisamos de mais ônibus. Quanto mais ônibus tivermos, mais doadores nós teremos, consequentemente, teremos um banco de sangue aí bem abastecido. Para doar, é preciso estar saudável, ter entre 16 e 69 anos de idade, não pode fazer jejum no dia da doação. O processo todo é muito simples, começa com uma entrevista que é a triagem. Depois a gente senta aqui nessa cadeira e faz a doação. Não dói, demora de 8 a 15 minutos, vou permanecer aqui. Durante a triagem clínica, né, que acontece nas nossas unidades, a pessoa tem que ser a mais fiel possível nas suas respostas. Isso traz tanto para ela uma segurança durante a doação, como para o sangue que vai ser transfundido. Então, trabalhamos nessa vertente sempre de oferecer o máximo de segurança, tanto para o doador como para o receptor. Nunca havia doado, sempre tive vontade, né? Mas pelo motivo de ser muito distante, ter um percurso longo, aí quando eu vi a oportunidade do ônibus, eu falei, é a minha chance. Pela proximidade, estou bem feliz pela oportunidade de ser próximo aqui de casa, de doar. Como era distante, né? Ficava bem difícil, mas deu certo. Eu sempre fui doadora, então eu sempre saí da minha satélite para ir doar, né? Então agora eu achei ótimo porque ficou mais próximo e a comodidade é excelente para nós doadores. Vale a pena, né, continuar essa iniciativa, os doadores agradecem. Esta ação, ao lado do JK Shopping em Taguatinga, já é para garantir o estoque no banco de sangue no Carnaval, quando as doações costumam diminuir. Sempre o período de Carnaval, muita gente sai do Distrito Federal, viajam, né? Isso também possibilita acidentes na estrada, a necessidade do atendimento dentro dos nossos hospitais. Muitas vezes esses pacientes necessitam de atendimento imediato, transfusional dentro do pronto atendimento e depois esses pacientes podem migrar para cirurgias de grande porte, precisando também do sangue. É possível fazer o agendamento para doar sangue no site Agenda DF. Depois de clicar em Fundação Hemocentro de Brasília, você tem a opção de agendar na sede da Asa Norte e também na unidade móvel.
Gentileza, respeito e educação são conceitos assim que guiam o dia a dia desta policial legislativa. Ela dá um ar de leveza ao grau de responsabilidade, atenção e compromisso com a segurança do plenário da Câmara Legislativa. Ela trabalha na função há quase 1 ano e meio. É uma das 7 mulheres policiais legislativas da CLDF. Ao todo, são 45 agentes e 2 inspetores. Quando a gente está na segurança, muitas pessoas olham para a gente como mulher como um sexo frágil ainda. Infelizmente, apesar da quantidade de mulheres ter aumentado significativamente, né, em todas as polícias do Brasil, tem pessoas que ainda olham a gente de uma forma assim, a menininha, a princesinha, a bonequinha, né, frágil, e não é bem assim. Né? A gente às vezes até, na verdade, eu acho que as mulheres, tem muita mulher que é muito mais durona do que homem, porque a gente tem que se impor melhor. A Clarissa atua na Seção de Segurança Legislativa, um dos setores da Coordenadoria de Polícia Legislativa, que é ligada à presidência da Casa. A Copol tem 3 seções. A Seção de Segurança Legislativa toma conta do plenário, da segurança dos deputados, outros servidores e dos visitantes, além das sessões externas. A seção de segurança patrimonial, que, como o nome diz, cuida dos bens, dos locais de acesso e da segurança em geral da CLDF. Já a seção de planejamento elabora e cuida das estratégias de investigação, prevenção e ação no âmbito da segurança. A Polícia Legislativa, ela tem, entre outras atribuições, a de registrar ocorrência, fatos, qualquer fato ou crime que ocorrer aqui dentro da Câmara Legislativa é apurado pela Polícia Legislativa, a Coordenadoria de Polícia Legislativa. E isso tanto dentro da Câmara Legislativa ou qualquer espaço onde a Câmara Legislativa possa estar presente. Uma das atribuições, inclusive, também é acompanhar o presidente da Casa em qualquer local do Brasil, ou qualquer outro deputado a pedido do presidente da Casa. E o planejamento da Copol tem repensado algumas estratégias em virtude dos recentes atos de vandalismo contra as sedes dos 3 poderes da República. Os episódios que aconteceram no dia 8 de janeiro acenderam um alerta para toda a Polícia Legislativa de todos os estados, inclusive aqui do Distrito Federal, da gente estar sempre preparado o que pode acontecer a qualquer momento. Mas a nossa Polícia Legislativa já tem uma experiência sobre esse aspecto e a gente está sempre preparado com nossos policiais e sempre pedindo apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil e tem conduzido bem essa situação. O coordenador da Polícia Legislativa diz que a CLDF tem equipamentos e preparo para prevenir e enfrentar eventuais episódios mais conturbados. Os equipamentos que a gente dispõe hoje é o armamento não letal, né? São tonfas. A gente utiliza também arma de fogo quando necessário para a proteção dos parlamentares, visitantes. E utilizamos escudos e capacete para uso em caso de tumulto. As recentes nomeações de novos servidores têm reforçado o efetivo da polícia. Este agente de 25 anos chegou na casa há 6 meses. Eu já vinha estudando há bastante tempo, desde a minha faculdade. Então surgiu a oportunidade e foi um concurso que me atraiu bastante pelas matérias que eu já gostava, como direito penal, processo penal. E eu gostava da área policial. Portanto, surgiu a oportunidade de um órgão que me chamava a atenção e também um cargo também que eu gostaria de estar. Uma etapa pela qual os novos policiais precisam passar quando chegam à Câmara é o curso de formação, que dura cerca de 2 meses. Tinha muita gente bem capacitada que nos deu o curso de formação, o treinamento de formação. A gente mexeu com mangueira de incêndio, foi para instrução de tiro no stand. Então a gente teve aulas práticas, né? E tivemos uma carga intensa também de teoria e no final a gente teve a prova. Inclusive o nosso curso de formação ele era eliminatório durante uma fase do concurso.
E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.